Olá, nesse Gazine do dia 4 de maio de 2024. Tem uma coincidência aqui, porque no vídeo de ontem, aliás, num vídeo de resumo de ontem, eu falei de 3 outros vídeos acerca de lançamentos que estão no site Marca de Fantasia. E coincidentemente, saiu um outro álbum, saiu um álbumzine, digamos assim, no site Marca de Fantasia hoje. Só que este eu já conhecia, só não tive tempo de falar sobre ele. O que acontece? Esse álbum está aqui. Fomos para Croatã, ou Notas sobre uma Filosofia Política do Desaparecimento de Daniel Figueiredo, parte 1. Esse álbum ele me foi enviado no final do ano, quando o Daniel Figueiredo, inclusive, esteve no evento Ciberpaginanças o ano passado. Depois ele me presenteou com mais um zine dele, esqueci o nome agora, um mais comprido assim, e me disse que ia mandar um novo álbum para eu ler. Eu não tive tempo de ler, avisei ele por causa do final do relatório final do pós-doc, que eu terminei o pós-doc em dezembro, mas entreguei no começo de fevereiro o relatório final, e ainda fiquei com algumas pendências de relatórios sendo feitos. Um era do projeto Fabzine, um outro ainda que eu tenho que fazer e não terminei. Enfim, e tem outros também que estão em andamento. Mas mesmo assim, eu já havia começado a ler pouco tempo atrás e depois parei e avisei ele que ia retomar assim que o tempo sobrasse para isso. Na verdade não sobrou, mas como eu vi o lançamento, eu me impus a fazer a leitura de vez hoje. Então essa leitura foi feita e eu confesso que é um trabalho profundamente complexo, porque o Daniel Figueiredo ele fez uma história em quadrinhos filosófica, só que ele chama de anti-ensaio, e que exatamente é mais ou menos uma crítica ao nosso sistema atual de aceleração de tudo, e que nós não temos uma possibilidade, digamos assim, de ter um respiro nessa mixórdia de coisas e dados que nos estão sendo empurrados. Mas ele não coloca isso dessa forma que eu falei agora. Ele coloca isso de uma forma filosófica, dialogando com autores, pensadores contemporâneos principalmente, e com lugares que não existem, mas que existem na literatura, ou que são de uma existência, digamos assim, mágica, ou não mágica apenas, mas paratópica. Eu vou chamar de paratópica. Não existem, embora alguns conceitos históricos os coloquem e outros não. Mas antes de continuar isso, eu quero mostrar então para vocês saberem. Vamos lá. Vocês podem consultar o site. Vou abrir aqui ele. Como é que está colocado isso? Vocês vão para o site Marca de Fantasia, na seção parceiros, que é essa aqui, né? Vocês vão descer até o Daniel Figueiredo Editor. Inclusive eu falei de algumas dessas obras em alguns dos meus gazines anteriores, porque esses sobressaltos absurdos, aqui era tudo mato, fragmentos de eternidade, Cosmogonia, agora tem o volume 1, 2 e o 3. Alguns deles eu fui falando e mostrando. São trabalhos de HQs artísticos que eu tive que subir a máscara porque de novo ainda está saindo tinta a parte interna e fica me marcando. Mas depois eu ponho por causa do suor e da luz aqui, o suor. A arte do Daniel Figueiredo com relação a esses quadrinhos, em geral, ele tira fotografias e depois retrabalha elas no tablet, no programa que faz a simulação de uma arte em preto e branco achuriada, né? Achurada. São trabalhos fenomenais, e alguns deles são desenhos dele mesmo diretos, sem a fotografia, como os Cosmogonia, por exemplo. Nesse Fomos para Croatã. Bom, aí vocês podem consultar e clicar aqui. Vocês podem ir também na página principal de abertura do Marca de Fantasia, o início, ou em livros, aliás, em parceiros, né? Vocês vão encontrar a chamada para o Fomos para Croatã, e um texto rápido, uma síntese do Frederico do Nascimento Rodrigues, que é doutor em Geografia pela UFC. Eu vou ler um pouco desse resumo que ele faz, para vocês entenderem a complexidade desse quadrinho, né? Por exemplo, por ser uma obra profunda de abundante conhecimento do autor, nos conduz a ter, ou pelo menos possuir,
esse mesmo tipo de saber histórico, geográfico, filosófico. Mas não se preocupem, vocês podem fazer como eu fiz na leitura. Eu fui pegando termos que ele indicava e jogava, como por exemplo, deixa eu colocar aqui, Macondo, Zion, Balse, que são regiões, e aí vocês vão ver daqui a pouco. Mas você vai pondo no Google e vai descobrindo, vai identificando por que ele os menciona, assim como Croatã, também, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, ele analisa um tempo e espaço, vou pôr aqui de novo para vocês, ele analisa um tempo e espaço para que possamos dialogar em pé de igualdade com o autor. Quebra-se a mesmice acadêmica, porque é um anti-ensaio, como eu falei para vocês, engessada de produção de periódicos ou capítulos de livros tidos como obras de maior envergadura e relevância. Essa obra dele é de maior envergadura e relevância e é em forma de quadrinhos e é fenomenal, mas eu vou voltar aqui, foi muito bem dito aqui pelo Frederico, né, acerca de que há preconceitos, né, com obras como essa do Figueiredo, que, aliás, eu aconselho a ser usado até esse anti-ensaio dele em quadrinhos nos cursos, aulas, disciplinas de filosofia e sociologia. Mas vamos voltar lá. A filosofia política do desaparecimento nos convida à reflexão. Desaparecimento porque ele menciona o desaparecimento nessa obra, vocês vão ver daqui a pouco também. Nos convida à reflexão, a pensar formas de resistência e reexistência dentro do modelo ultraliberal e de inflexão do capitalismo. Essa não é uma obra de esquerda ou de direita. Não se engane, essa é uma obra de reflexão filosófico-anarquista no conceito de anarquia, não bagunça, mas anarquia, o conceito original, Henry David Thoreau, anarquia de resistência a um governo. E esse governo, essa resistência, seria um governo, vamos dizer, autoritário, não democrático, ou qualquer que seja, na minha opinião, uma resistência com relação ao conceito reflexivo. Vamos voltar lá. O ensaio nos faz, anti-ensaio, hein? Nos faz perceber que a pós-modernidade líquida, Bauman, ele não cita nessa obra Bauman, mas tem a referência, nos aprisiona por meio, a referência que eu falo é referência indireta, nos aprisiona por meio de fetiche ideológico criado pela máquina do Estado em conjunto com o capitalismo e que se cria uma tecnoesfera, um ciberespaço, seguida de uma psicoesfera, isso é importante também. Como lidamos com a tecnologia, que nos faz vislumbrar não o que nos une, mas o que nos separa. Eu não vou ler mais daqui, vocês vão ler depois, e eu quero passar agora para outra amostragem. Então, vocês estão aqui nesse link, vocês vão clicar no edição e digital e vocês vão abrir a edição digital. Ela está aqui, vocês poderem baixá-la. Eu vou abrir diretamente a minha versão, que já está no PDF, já havia sido mandado antes. Ele fez algumas correçõezinhas que estão nessa versão digital atual, mas mesmo assim eu apontei algumas coisas aqui no meu PDF que eu preciso mostrar para vocês. Então, eu fui lendo a obra, vocês veem a capa, né? Parece é um bólido com garras, com pinças, como se fosse uma nave, ou uma mina explosiva, ou algo assim, ou algo que vigia também, que tem olhos, sensores, né? E um A de anarquismo em vermelho e invertido. Então, é um anti-ensaio com esse potencial. Logo no início, tem uma abertura aqui, uma fala do Daniel Figueiredo. Depois, tem um anteprefácio desse anti-ensaio que foi feito pelo Léo, o amante da heresia, o mesmo que fez a tese Ziner, que o Edgar Franco Ciberpagé orientou e eu co-orientei, e é um trabalho fenomenal. Mas voltando aqui, o amante da heresia fez aqui o prefácio em forma de quadrinhos, de uma página mesmo. Eu vou aumentar um pouco aqui. Então, assim, é desprográcio. Tem a ver com desprogresso, com prefácio, né? E aí ele vai trabalhando uns conceitos. Seria Daniel Figueiredo, fundador de Utopias, um tópico supremo que torna todas as outras utopias supérfluas? Seria sua obra-prima precisamente? Ei, cadê você, Daniel? Em Croatã? Quer dizer, o Daniel aqui no título, o autor estaria viajando para Croatã, né? Ou fugindo para Croatã. Tem uma colocação aqui bem interessante do Léo, do amante da heresia, com relação ao conteúdo desse álbum, e que ele sintetizou
como um prefácio mesmo, trazendo elementos que são pertinentes à obra. Daniel fugiu, momento de fundação, inauguração, e aí vai, né? Por aí vai. Então vocês leiam depois com calma. E aqui tem... E aí, bom, Croatan, né? Então, ele já abre aqui, o autor, né, o Daniel, ele abre aqui. Na escola primária nos ensinam que a primeira tentativa de colonização aliás, não foi ele, é o Hakim Bey, desculpem. Na escola primária nos ensinam que a primeira tentativa de colonização em Roanoke fracassou. Isso é uma pequena ilha perto na costa leste dos Estados Unidos. Eu, na verdade, fui pesquisar, porque eu também não sabia onde era Croatan. Então, vamos lá. Deixando para trás apenas a mensagem críptica, fomos para Croatan. Até havia uma população, uma comunidade que estava se instalando lá e depois ela sumiu. Enfim, e depois apareceu escrito Croatan. Vocês vão ter que ler a obra, eu só estou expondo aqui alguns termos, alguns itens para puxar, a instigar vocês, né? E aí começa o trabalho, a HQ em sequência do Daniel Figueiredo. Tem uns polvos aqui, tentáculos sendo segurados por mãos. É interessante, eu fiz uma relação na leitura. Os polvos são considerados, na área da biologia e da ciência, como seres, como animais muito inteligentes, né? Recentemente eu vi um vídeo que ele foi colocado dentro de uma lata com a tampa giratória, e esse polvo dentro da lata conseguiu ir girando por dentro a tampa. Então, assim, eles têm uma inteligência que até há brincadeiras, assim, nas áreas não científicas, né, de que o polvo é um ser que veio do espaço, né, um alienígena, um extraterrestre. Acho que até desenho animado dos Simpsons deve ter brincado com isso. Mas vamos lá. E aí vocês vão lendo a arte, junto com a arte do Daniel, que é uma arte poética, né? É um HQ poético, fantástico, filosófica. Então ela segue essa linha que foi desenvolvida nos final dos anos 80 para 90 no Brasil, com vários autores, Edgar Franco, eu e alguns outros. Ela foi sendo desenvolvida inconscientemente, inadvertidamente, mas é um caminho que foi sendo desenvolvido pelo fanzinato. E hoje em dia tem vários autores que trabalham com outro conceito, né? No mundo todo tem HQs poéticas ou HQs fantástico-filosóficas. Eu mesmo com o Guilherme Silveira fizemos um artigo ano passado para Jornadas da USP que falam das HQs abstratas artísticas. Mas voltando, Daniel Figueiredo é um dos autores atuais que trabalham esse conceito, digamos, no máximo, é o Zenit que está... Agora eu acho que é isso. Na área superior, na área mais, digamos assim, alta do que seria esse conceito poético ou fantástico filosófico. Voltando aqui para a obra dele. Então você vai lendo e vai conhecendo as tramas, o enredo, o que ele quer com aquilo. Então quem vigia os vigilantes que vigiam. E aí, obviamente, isso vai remeter ao nosso querido Alan Moore, que trabalhou o conceito do Quem Vigia os Vigilantes na série Watchmen, né? Alan Moore é um amante da anarquia e certamente conhece Hakim Bey e outros, né? Aliás, o Hakim Bey eu vou mostrar aqui para vocês, porque ele é mencionado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui também um pouco sobre... Deixa eu fechar aqui, do Vigilante já foi. Aqui. Chamava-se Peter Lamborn Wilson, né, conhecido pelo pseudônimo de Hakim Bey, que foi um historiador, escritor e poeta, pesquisador do sufismo. É interessante, ele pesquisava o sufismo, eu não sabia. O sufismo, filosofia sufi, né? Lembram daqueles dançarinos com saiotes grandes e um chapéu meio oval não, ele não é redondo, ele é cônico. E eles dançam danças autocirculares, são os sufis. Mas claro que tem uma filosofia nessa proposta deles, e eu não vou dizer, eu não sei qual realmente, porque eu acabei não estudando. Eu conheço algumas outras, como por exemplo o taoísmo. Eu conheço e sou adepto da linha taoísta de pensamento, do agora, do momento, de desenhar direto a Nanquim, para você se propor a viver aquele momento, naquele instante de criação. Mas enfim, o sufismo deve ter outras propostas. Eu já devo ter lido sobre isso, mas não vou lembrar. Mas aí tá, vamos voltando.
Então, ele era pesquisador do sufismo, bem como da Organização Social dos Piratas do século XVII. Foi um teórico anarquista cujos escritos causaram grande impacto no movimento anarquista das últimas décadas do século XX e início do século XXI. Sim, quando vocês vão em feiras de livro, e tem algumas editoras que lançam esses livros, e eu esqueci o nome tem uma ou duas no Brasil que estão aqui, que trazem esses livros, eles têm esses livros variados dessa linha anárquica. Essa linha do anarquismo combativo com relação a ser um anarquismo contrário aos governos, né? Vamos lembrar de Henry David Thoreau, o pai do anarquismo, digamos assim, ou do anarquismo pacífico, né? Que influenciou o Gandhi, influenciou também o Martin Luther King, né? Enfim. Tem vários conceitos. Claro que esse de agora é mais combativo no sentido de ser mais forte, mais pirateiro, digamos assim. Tem muito a ver até com fanzinato. Mas então, aqui vocês já viram, eu vou voltar para a obra do Daniel Figueiredo. Então, continuando aqui, eu vou pulando alguns. Tem alguns itens que eu marquei por causa da fala, do desenho, né? Então esse computador saindo essas energias por ele, que são energias como se fosse matéria escura, né? Que o universo, ele segundo a ciência, ele tem só 10% de matéria conhecida, o restante a ciência ainda não sabe o que é. Isso eu me lembro de ter lido na época do doutorado e ainda ter visto de vez em quando algumas matérias sobre isso. Não sei se atualizaram, mas é pouco mais de uma década para que isso mude tanto, né? Esse conhecimento nosso. Ele muda em outros setores, mas nesse, porque o universo é algo mais complexo, fica um pouco mais difícil. Mas tem as mudanças também de conhecimento. Eu tenho que ler aqui alguns itens, mas se eu for ler agora também não vai dar tempo. Sim, porque vai aumentar muito o meu percurso aqui do vídeo, eu não queria aumentar tanto. Deixa eu colocar esse último aqui. Esse último quadrinho dessa página 14. Em análise conjectural não há mais espaços para revoluções industriais estricto sensu, mas sim de revoluções dromocráticas. E aí a dromocracia ou a dromologia tem a ver com o estudo dessas velocidades atuais, eu até anotei aqui para não esquecer, mas o duro é achar as anotações que eu faço. Os estudos da velocidade com relação ao que elas estão fazendo conosco, né, como seres humanos. Então, voltando aqui, aceleração. Então, a análise conjectural não há espaços para revoluções industriais, mas sim de revoluções dromocráticas, e a aceleração torna-se uma categoria do agora. A dromologia, a ciência contemporânea e a velocidade, o paradigma sociopolítico, assim como talvez um valor moral. Tudo isso aqui está imiscuído, está misturado. Vocês vão lendo a sequência e vocês vão vendo a profundidade que é essa obra. Eu não sei, para mim ela me pareceu a obra mais filosófica e mais profunda do Daniel até agora. Todas as outras têm, e algumas, aqueles quadrinhos que eu falei anteriormente, têm intenções cotidianas de reflexão, e alguns, como Cosmogonia, são mais complexos, porque vão entrando nesse limite e pós-limite, beirando o além do cotidiano nosso, que também pode ser reflexivo artístico. Então, essa obra já é mais pontualmente filosófica. E aí ele traz esses itens desenhados como essa energia capturando um coelho ou os coelhos, né? Então esses desenhos que ele faz aqui, eu anotei alguns pontos. Quando eu anoto, ele traz os termos Funiô, Toré, e aí eu vou buscando, que tem a ver com questões de tribos indígenas e aí rituais concernentes a várias tribos, né? Ele vai inserindo vários termos e vários autores aqui que a gente vai descobrindo e pesquisando, né? Vamos ver. E aí os desenhos vão se tornando interessantíssimos, como vocês veem aqui, ó, essas máquinas que parecem relógios voando, outros termos aqui, a vigilância, emancipar-se da vigilância passou a ser o imperativo urgente do desaparecimento. O momento da desaparição marca a descontinuidade da musculatura da vigilância.
Assim desapareceram um desdobramento molecular da subjetividade colonizada. É o ponto de inflexão de uma rede coordenada de capitalização dos desejos pelo hipercapitalismo. E aí ele vai trazendo autores também, Bona e outros. E essas artes dele também. A fuga tornou-se uma necessidade coletiva, o rompimento inevitável da epiderme social já em decomposição. É uma crítica muito ferina e muito correta, a meu ver, dos nossos tempos atuais, né? O rompimento inevitável da epiderme social já em decomposição, mas que é falsamente restaurada por uma cosmetificação da vida coletiva por meio de filtros coloridos, danças, risões, cansaços. Nada mais do que aquilo que eu uso e como vocês usam, né? Redes sociais e tudo mais, tem todo esse engendramento aqui, né? Em que essas redes sociais e tudo mais também são redes de capitalização monetária, financeira, né? Então, a crítica aqui permanece, né, com sua força. Essa página é impressionante, essa arte aqui, né? Ela me lembrou, claro, tem um ser gritando aqui, e a explosão, e a guerra, e as pessoas morrendo. Me lembrou um pouco Cristo crucificado. Eu não sei se foi a intenção dele ou foi meio inconsciente, mas me lembrou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu anotei, não, mais pelo visual mesmo, que eu anoto assim os itens importantes. Eu não vou continuar a leitura do jeito que está, senão eu não vou conseguir, esse vídeo vai ficar muito grande. Aqui tem falas do Hakim Bey, né? E as artes do Daniel estão impressionantes. Eu vou aumentar aqui um pouco, aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? E a falácia do vamos levar a democracia para todos. Ele vai colocando os itens aqui, todos eles para a nossa reflexão. Essa cidade aqui é fenomenal, o traço, como ele conseguiu compô-la, né? Com esses traços, você tem uma cidade dinâmica, é uma cidade não apenas regular, concreta, ela não é de concreto, ela é uma cidade biológica, né? Você vê aqui como se fosse vivo, né? Os traços. E aí as críticas, né, dos likes, da beleza e tudo mais, da busca por esses, né, por esses itens. Aí eu não vou poder, se eu ficar lendo agora aqui, eu quebro o conceito. Vocês que vão ter que ler, porque eu realmente li, eu poderia escrever sobre isso e compor para poder falar melhor, mas eu não tive como, minha memória não segura. Na hora da leitura me vieram muitos detalhes, cheguei a fazer umas anotações aqui, mas são anotações quase num sistema de mapa mental, assim, ela não tem uma linearidade, eu fui jogando, e aí eu marquei páginas 14, 16, 18, 21, 19 para eu dar uma olhada, mas eu fui passando aqui para vocês, né? Ele menciona vários autores, ele menciona também itens importantíssimos, né? Tem um momento que ele menciona Pindorama, que é como os indígenas originalmente no Brasil chamavam até a nossa terra, o país, por causa das palmeiras. Aí tem outros termos, Macondo, Zion, Balk. E aí eu quero então, vou aproveitar e mostrar para vocês, porque eu acabei fazendo uma pesquisa rápida com os termos dele, só para vocês verem que além do Hakim, que eu vou fechar aqui, né? Eu vou abrir os outros aqui. Aqui o mistério lá do Croatan tem aqui também. Deixa eu ir fechando. Eu não vou fechar todos porque eu posso pôr alguns links depois para vocês. Deixa eu ver aqui. Ele menciona Balsi, que é uma cidade imaginária do romance de Ítalo Calvino. Ele menciona nesse álbumzine aí, o álbum independente em quadrinhos Fantástico Filosófico Croatan, ele menciona essas cidades imaginárias, e eu me lembrei desse gibizinho aqui do Shazam. Eu colecionei do número 1 ao 7 na década de 70 para 80, 76, depois eu parei, mas a coleção continuou. Esse número 4 eu gostei bastante. Tinha uma HQ aqui em que o Capitão Marvel Jr., que era um personagem que o Elvis Presley, no filme Elvis Presley mostra, ele gostava muito, inclusive as capas desses heróis que parecem meio toalhas de pequenas, o Elvis, para quem viu o filme sabe que ele passou a usar um símbolo de raio aqui e uma capa menor que lembrasse essas capas desses heróis da família Shazam, que é o original Capitão Marvel, mas que a DC
processou a editora original por plágio do Superman, que não era plágio, mas processou e ganhou, e depois adquiriu os direitos, enfim, o Capitão Marvel, a família, acabou se chamando Shazam. E aí essa história aqui do Capitão Marvel Jr. é uma cidade miragem, é uma cidade que aparece durante em determinado período, como se fosse aparece como se fosse uma fonte de água, numa fonte de água gigante, um geyser de água, e depois ela fica um tempo e depois some novamente, uma cidade imaginária. Eu me lembrei disso lendo lendo o trabalho aqui do Daniel Figueiredo, e aí eu quis mostrar para vocês. Tem outros termos que ele vai usando aqui também, a dromologia que eu pesquisei, Funio, que é outro também termo que ele usou, enfim, tem vários aqui, o próprio Pindorama. Que saiu uma HQ brasileira também, com o título Pindorama do Laílson, se eu não me engano. É um álbum grandão assim, que foi até utilizado em escolas há mais de uma década atrás. Isso na época que fazia doutorado, e o doutorado meu eu terminei em 2010. Mas voltando então, vamos para a obra de uma vez por todas aqui, deixa eu ver. Continuar para finalizar esse vídeo. Eu não sei se ele vai ficar grande, mas paciência. Então, é uma parte 1 desse trabalho. Tem um pós-fácil aqui, também bem interessante. As referências. E eu vou só mostrar rapidamente isto, porque ele me mandou, que é um ensaio teratológico que tem a ver com... Teratologia é um termo que tem a ver com uma má formação na biologia, é usado em outras áreas também, no direito, mas enfim, é como se fosse algo monstruoso. Ele tem um outro trabalho que está em andamento, em paralelo, e esses trabalhos dele são ensaios, são artigos acadêmicos, só que em forma de quadrinhos poéticos. E na verdade, o Croatan, deixa eu falar o nome inteiro, né? Fomos para Croatan, ou Notas sobre uma Filosofia Política do Desaparecimento, é um anti-ensaio que tem um anteprefácio também do Léo. Eu teria muito mais a falar, como eu disse, na hora da leitura das 33 páginas do álbumzine dele, eu marquei alguns detalhes e outros não, mas os que eu não marquei iam como input no meu cérebro e me faziam refletir refletir além, o que é óbvio, né? Além do normal, além do normótico, como diriam os da área da psicanálise contemporânea. Então, parabéns ao Daniel Figueiredo pelo conjunto da obra dele e especialmente por esse Fomos para Croatan, porque ele trabalha com conceitos da literatura, conceitos do nativo, dos indígenas, conceitos de cultura geral, de geografia, não só de geografia, mas do social, do político, trabalha com o conceito do anárquico, que está dentro do político, e conceito também que faz o imbricamento com os tempos atuais dos smartphones, celulares, das redes neurais, da inteligência artificial. Ele não menciona, mas está lá implícita a crítica com essa aceleração, né? Essa dromocracia, né? Digamos, ele chama de dromocrático, mas é essa dromologia, esse estudo dessa atividade veloz, dessa velocidade que está sendo imposta a todos nós com uma maquiagem de embelezamento de que todos buscamos algo, digamos assim, belo, ou algo que seja prazeroso, mas numa enxurrada imensa, fortalecida por um sistema não anárquico e especialmente, exasperadamente capitalista, né? Então, mas eu resumi aqui, eu não resumi a obra dele não. Quando vocês forem ler, as implicações que entram na hora que você está lendo e buscando os conceitos que você não conhece, como eu fiz também, você vai amplificando tudo, né? Então, parabéns para ele, parabéns pelo outro professor lá, o Frederico, da Geografia, que soube fazer uma síntese na abertura. Eu vou mostrar aqui para vocês, nessa abertura da chamada do Marca de Fantasia, para vocês poderem acessar melhor. E parabéns ao Léo pelo prefácio, anteprefácio, e novamente a Marca de Fantasia do pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil, Henrique Magalhães. Então, nós temos cada vez mais pessoas trabalhando
em prol de um sistema de pensamento, de reflexão gratuito, entre aspas. Eu falo gratuito, entre aspas, porque todos estamos mancomunados nesse sistema, pagando ou não pagando, só que gratuito no sentido de que o Daniel disponibiliza ele em PDF gratuitamente e o Henrique Magalhães, no site de Marca de Fantasia, nos disponibiliza esse material para reflexão. E eu vou reiterar, Daniel, que você use, e outros que queiram, esse trabalho nas aulas, nas disciplinas de filosofia e de sociologia, como parte integrante, como um ensaio acadêmico, mesmo sendo um anti-ensaio, porque ele faz essa reflexão acadêmica pura, eu vou dizer pura no sentido de filosófica, não que seja pura, imaculada. Ela é maculada com com muitos conceitos filosóficos existenciais que abarcam as nossas sociedades, desde a antiga até as atuais, as atuais contemporâneas. É isso, ficou um pouco atravessado porque eu tinha muitas ideias na hora que eu li, que eu tentei compor, e eu fiz, esse foi minha terceira versão do vídeo. As duas primeiras foram mais rápidas, eu parei, inclusive, porque não estava dando certo, e essa versão consegui fluir um pouco melhor, creio eu. Ficou longo, mas fica aqui que vocês possam ler o trabalho dele, que não é longo e dá para ler em pouco tempo e reler novamente, que é o que eu vou fazer daqui a um tempo. Grande abraço, obrigado, Daniel Figueiredo e ao Henrique Magalhães e todos por os que estão ouvindo e vendo também o meu Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.